Então, gente, continuando as nossas aulas de estrutura das palavras, que faz tempo que eu tô para gravar mais vídeos sobre estrutura das palavras. No fim, acabo gravando nossos livros, os nossos vídeos lá sobre livros e literatura e vou deixando esse aqui para trás, que eu não posso deixar de jeito nenhum. Isso, assim, é uma falha minha muito grande, porque eu comecei a gravar vídeos justamente com aulas de português e com aulas de direito, lá naquele nosso canal que tem mais inscritos, que no final das contas a gente tem falado muito mais sobre livros e sobre literatura. Quando nós começamos eram só aulas de português e aulas de direito. E, por sinal, as aulas de português lá naquele canal são as que têm mais visualizações, por isso eu resolvi dividir e deixar as aulas de português só nesse canal. Mas as aulas de português lá estão, assim, né, muito à frente em termos de acompanhamento do que as próprias aulas de literatura. Este canal, como eu disse para vocês, eu ainda não divulguei, porque eu quero esperar, sim, ter um número bom de vídeos para quem for olhar, pelo menos por capítulos, poder ir acompanhando a gramática. Nós estamos no capítulo da estrutura das palavras. Deixa eu ver aqui, eu acho que tem já as próximas. Já tem. E os dois próximos capítulos da gramática que a gente vai ver é a formação das palavras e para minha surpresa, a gente vai conforme as demandas, conforme os comentários, os prefixos gregos e latinos, tá? Então, esses são os próximos capítulos. Hoje, então, nós vamos continuar os exercícios sobre a estrutura das palavras. Ou seja, os exercícios de identificação de morfemas dentro das palavras. Eu coloquei duas palavrinhas a mais naquele para a gente identificar o morfema sublinhado. Nós já fizemos na aula passada, mas só para a gente, né, recordar um pouquinho, coloquei mais duas palavrinhas que nunca é demais. Então, eu coloquei a palavrinha refazer, sublinhando o re, e o re, conforme a gente já viu, reiteradamente, sendo redundante, né? O re é um prefixo, tá? Então, na identificação do morfema, caso venha um exercício para vocês, a gente lembra que aqui nessa palavra o re é um prefixo. E na palavra desalmado, o ado é um sufixo, que é aquele morfema que vem bem no final da palavra, é um sufixo. Ora a gente chama sufixo, ora a gente chama desinência, conforme a gente já viu nas aulas anteriores, e vai ver aqui no próximo exercício de novo. Vai revisar, né? Vai recordar, porque tudo isso a gente já viu nas aulas anteriores. Então, agora, o segundo exercício, identifique todos os morfemas, tá? Da palavra. Então, aqui eu não sublinhei nenhum e nós temos que identificar todos os morfemas. Claro que eu já trago para vocês os exercícios com as respostas para facilitar, porque daí a gente só discute por que é aquela resposta e qual é a resposta correta. Como a gente está fazendo aula gravada, não tem como eu passar os exercícios, vocês fazerem e num outro vídeo eu dar as respostas. Assim vocês já ficam com a aula, com os exercícios e com as respostas. Então vamos ver aqui, na palavra gostaríamos, vamos identificar os morfemas que a gente encontra aqui. Primeiro morfema que a gente encontra aqui é o radical da palavra, né? Goste, é o radical da palavra, é o primeiro morfema.
O segundo morfema que a gente encontra aqui é a vogal temática, que é o A, né? É o segundo morfema. Eu coloquei aqui entre parênteses o tema para vocês lembrarem que o radical mais a vogal temática formam o tema daquela palavra, né? Que daí seria um outro morfema aqui. Depois, esta parte aqui, ó, do ria, é o quê? É uma desinência de modo e de tempo. Qual modo? Aí nós vamos ver. Seria o modo imperativo de conjugação de verbos? Seria o modo subjuntivo de conjugação de verbos? Seria o modo indicativo de conjugação de verbos? Que a gente sabe que a gente tem 3 modos na conjugação de verbos. O indicativo, o subjuntivo e o imperativo. Com essa terminação aqui, a gente sabe que o modo é o indicativo. É uma desinência de modo e tempo. E no gostaria, gostaríamos, né? Eu gostaria, tu gostaria, nós gostaríamos. A gente vai identificar o tempo, né? Que seria este, que é o tempo futuro do pretérito. Então, é esse o tempo, tá? Então, voltando, nós teríamos aqui na palavra gostaríamos, nós teríamos os morfemas radical, a vogal temática, a desinência de modo e tempo e a desinência de número plural. Então, número plural aqui, ó, mos, número plural, né? Ali número plural, não, número pessoa, desculpa, é que eu já queria dizer o plural. Então, plural, eu gostaria, tu gostaria, ele gostaria. Nós gostaríamos. Então, esse mos é plural, primeira pessoa do plural, e a pessoa é o nós, primeira pessoa do plural. Então, desinência, número, pessoa, tá? Depois da palavra fragilidade, o que nós temos? Nós temos aqui o primeiro morfema, é o radical. Aqui no caso, o radical é a palavra frágil. Toda a palavra é o radical. É o mesmo caso lá que nós vimos nas aulas anteriores. Cipó, toda a palavra é o radical. Caju, toda a palavra é o radical. E no frágil também. Depois nós temos a vogal de ligação, que é o i. E depois nós temos o sufixo, que é o dade. Tá? Então esse aqui eu acho que tá bem tranquilo, né? Às vezes complica um pouquinho quando tem as desinências de modo, tempo ou de número pessoa, né? Depois, primárias. Primárias, a gente tem primeiro o radical, aqui até o M. Depois, o sufixo, né, que é o ari, que daí eu coloquei aqui para vocês, entre parênteses, que ela acaba formando um radical secundário, né, que seria até aqui, ó, até o i, formaria um radical secundário. Depois tem a desinência de gênero, que é o a, gênero feminino, e a desinência de número, que é o s, né, ou seja, plural, número singular plural. Aqui no caso de primárias, é o plural. Depois uma outra palavra, rearmamentos. Aqui nós temos primeiro um prefixo, que é o re, né? Como nós temos aqui o prefixo em refazer, nós temos aqui o prefixo em rearmamento. Depois nós temos o radical, que é o arme. Depois nós temos a vogal temática, que é o a. Nós temos o sufixo, que é o mento.
E nós temos a desinência de número, que é o S. Rearmamentos. Então, nós temos, repetindo, nós temos prefixo, radical, vogal temática, sufixo e desinência de número em rearmamento, tá? Depois, em brincávamos, nós temos o radical, que vai até o C, nós temos a vogal temática, nós temos a desinência de modo e tempo, aqui é o modo indicativo e o tempo é o pretérito imperfeito. Eu brincava, tu brincavas, ele brincava, nós brincávamos. E a desinência, aqui outro, desinência de número e pessoa. Então, é plural, primeira pessoa do plural. E a primeira pessoa é nós brincávamos, tá? Então, gente, tomar uma aguinha. Então, gente, sair um pouquinho de perto para vocês, aqueles que estão copiando as aulas de português, poderem copiar. Então, gente, como eu disse para vocês nas aulas anteriores, hoje em dia não é mais tão comum como antigamente a gente ver questões assim caindo em vestibular ou em Enem, questões tão específicas. Mas ainda caem uma que outra em vestibular, uma que outra em Enem, e vou arriscar dizer muitas, e muitas delas em concurso, porque é justamente nessas minúcias que as bancas em geral eliminam assim dezenas, centenas ou, conforme o concurso, até milhares de candidatos. Então, nos concursos públicos ainda caem essas minúcias. Claro, às vezes uma bateria de 20 ou 30 questões de língua portuguesa, cai uma dessas aí, mas volto a dizer, essa uma às vezes elimina dezenas, centenas ou até milhares de candidatos, justamente por ser uma minúcia que já não é tão explorada assim no ensino básico, nem no ensino fundamental, nem no ensino médio. Tá certo? Então, gente, por hoje é isso, a estrutura das palavras. Na próxima aula a gente faz um pouco mais de exercícios para depois nós passarmos para o próximo capítulo da gramática, que vai ser a formação das palavras, tá? Que é muito parecido com a estrutura das palavras. Tanto que em alguns vídeos eu fui falar estrutura e diz formação. Tem muito a ver, né? Já o próprio nome diz estrutura das palavras, formação das palavras tem muito a ver. Mas depois, quando a gente começar a estudar a formação das palavras, aí a gente vê a diferençazinha entre eles. Mas na estrutura, basicamente, é o estudo dos morfemas, tá? Então, por hoje é isso e até o próximo vídeo.